Queria convidá-lo para abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa, e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, e assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. E um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. E ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. E quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. E Eliseu perguntou a Geazi: então, o que posso fazer por ela? E ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. E ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. E então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. E a mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Pai querido, nós estamos lendo a Tua palavra, cantando adoração e louvor a Ti, mas queremos tanto ouvir a Tua voz, precisamos tanto do Teu toque e da Tua graça. Quero Te pedir, Senhor, que cada pessoa que aqui está, de alguma maneira, seja tocado pelo Teu Espírito. Abre, Senhor, o meu ouvido, o meu coração e os meus olhos, para que eu possa perceber aquilo que Tu tens para mim. Fala conosco, é aquilo que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa jornada espiritual, ela é repleta de surpresas, e Deus, na sua sabedoria, usa as surpresas do seu poder como manifestações práticas do seu ensino amoroso dentro de cada situação da nossa vida. E nesse texto nós podemos perceber que cada um dos personagens centrais viveram surpresas, onde o Todo-Poderoso se revelou através dessas surpresas. E hoje eu gostaria de olhar para essa história e tentar aprender algumas coisas da graça de Deus que estão reveladas através dessas surpresas. A primeira surpresa que a gente vai encontrar aqui é a surpresa da liberalidade, e a gente pode transformar isso numa frase muito fácil da gente lembrar: o abençoador é sempre abençoado. Vamos falar isso? O abençoador é sempre abençoado. Esse é um princípio da palavra de Deus. O abençoador é sempre abençoado. Olha só o que aconteceu nessa história. A palavra de Deus vai nos dizer que o homem de Deus passava pela cidade de Sunem. A base dele era mais ou menos a 40 quilômetros no Monte Carmelo. Ele ficava naquele lugar, aquele lá era o lugar de oração. O Monte Carmelo foi o lugar onde houve o confronto com os profetas de Baal, com Elias, o antecessor de Eliseu, o discipulador de Eliseu. Então ali era a base dele. E nessas viagens ele passava por Sunem.
Naquele tempo, os profetas, eles eram uma espécie de missionários itinerantes. Eles iam de cidade em cidade, iam pregando a palavra de Deus. Eles eram recebidos na casa das pessoas, dormiam na casa das pessoas. Uma outra família dizia: olha, você pode almoçar na minha casa, pode jantar na minha casa. E eles viviam das ofertas que as pessoas davam para eles. Olha, homem de Deus, tem aqui uma oferta que eu estou te dando para você continuar o seu ministério. Era assim que acontecia. E um dia ele passou pela cidade de Sunem, e essa senhora, não é, falou assim: olha, vem almoçar na minha casa, vem comer lá em casa. E ele foi. E aí a conversa ficou uma conversa gostosa, um ambiente gostoso. E sempre que ele passava pela cidade de Sunem, não é, ali era o ponto de referência. Ele ia tomar uma refeição com aquela família. É interessante porque quando a gente vive essa experiência de hospedar servos de Deus, é uma coisa muito gostosa, não é? Quem já teve a experiência de hospedar um servo de Deus na sua casa? Valeu, não valeu? Fala a verdade, não é bênção na vida da gente? E na minha casa, na minha família, isso, a gente tem alguns que eu digo que são fregueses, não é? Então, por exemplo, quando o pastor Galvão estava na Junta de Missões Mundiais e fazia o trabalho dele de promoção, toda vez que ele vinha para essa região aqui, não é? Não importava qual igreja que ele ia pregar, não importava qual o trabalho que ele tinha, ele ficava na minha casa. Ele já dizia: olha, estou indo aí para Curitiba, vou ficar uma semana aí, posso ir para o meu quartinho aí? Tá, venha para cá. Outro que é pessoa assim muito querida é o pastor Miqueias da Paz Barreto, né? Miqueias, inclusive, a gente precisa continuar orando por ele. Ele fez um segundo transplante. Lembra que ele veio aqui há um tempo atrás, fez um transplante de fígado, agora ele fez um transplante de rim, e está passando bem, louvado seja Deus, né? E o Miqueias também é assim, só que o Miqueias é um pouquinho diferente. Ele chega no aeroporto, não é, quando ele já está aqui em Curitiba, e diz assim: estou aqui, meu filho, vem me buscar. Aí eu nem estou sabendo, sai correndo, vai buscar o Miqueias e tal, etc. E a minha casa, a nossa casa é a casa dele. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi um pouquinho mais, porque aquela senhora chegou para o seu marido e disse assim: olha, eu sei que esse homem é um homem de Deus, né? E esse homem de Deus fica viajando para tudo quanto é lugar, eu não sei onde ele dorme, não sei como é que é. Vamos preparar um cantinho para ele? Vamos pegar lá no terraço da nossa casa e fazer um quartinho. A gente põe lá uma cama, a gente põe uma mesa, põe uma lamparina, e quando ele estiver passando por Sunem, ou quando ele precisar descansar um pouquinho, quando ele tem um ponto de referência. E o marido dela disse: tá bom, vamos fazer. E aí construiu aquele quartinho, e sempre que Eliseu estava passando por lá, e ele precisava de um ponto de descanso, um ponto de referência, ele ia lá, e aquela família o sustentava, o abençoava naquela condição. E não era mais só uma refeição, não é? Era um pouco mais, era um abrigo, era um lugar de ser acolhido. E é interessante que quando a gente tem um coração dadivoso, e a gente é abençoador, Deus nos abençoa, sempre, sempre. E não havia nenhum interesse no coração da mulher em fazer qualquer tipo de troca. Ela fazia isso, não porque ela esperava ser mais abençoada, simplesmente porque ela queria abençoar. E é exatamente isso que Deus olha no nosso coração. E quanto mais a gente faz porque a gente quer abençoar, mais Deus abençoa. E isso fez com que o coração do profeta ficasse tocado. E o coração do profeta dizia assim: essa mulher com tanta liberalidade, ela nos abençoa, nos recebe, fez até um quartinho, o que a gente pode fazer por ela? E é interessante que o profeta não foi capaz de discernir o coração da mulher. Eliseu era muito querido pelo rei,
e era muito mais querido ainda pelo exército de Israel. Porque quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai descobrir que os inimigos de Israel preparavam as ciladas, e Deus dava a ele discernimento, revelação, e ele chamava os oficiais do exército e dizia assim: olha, o inimigo está preparando uma situação assim, 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 vocês se preparem. E eles faziam isso, e quando acontecia, eles diziam: olha, nós fomos livres, nós estávamos preparados, nós conseguimos ganhar a batalha, porque o profeta nos falou o que ia acontecer. Então ele era muito querido pelo rei, muito querido pelo exército, e ele pensou: bom, quem sabe essa mulher fique contente se eu devolver, não é, o carinho dela com minha influência. Eu posso falar para o rei a respeito dela, da família dela, da casa dela. Eu posso falar para o exército, e quem sabe ela possa ter uma proteção especial no meio desse tempo de guerra aqui na sua casa. Mas quando ele pergunta para a mulher, né, a mulher diz assim: eu estou muito bem, está tudo bem. Não preciso de nada não, está tudo bem. Mas lembra que eu falei? O abençoador é sempre abençoado. E olha só o que Deus vai fazer. Deus vai discernir o coração dessa mulher, e o que ela mais gostaria de ter era um filho. Mas ela não tinha falado nada. E Deus vai preparar as coisas de tal maneira que aquela mulher fosse abençoada na coisa mais importante para ela, ter um filho. E aí, 1 ano depois, ela está com aquele bebê no colo, conforme a profecia do Senhor. Há uma regra no reino de Deus, e essa regra é essa: o abençoador é sempre o mais abençoado. Porque sempre que fazemos alguma coisa abençoadora, a quem quer que seja, Jesus vê como se estivéssemos fazendo para Ele. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus 25, versos 37 a 40, a Bíblia diz assim: e então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? E aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. O abençoador é sempre o mais abençoado, porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, ou quando a gente faz alguma coisa no reino, nós não estamos fazendo para aquela pessoa. Jesus vê como se nós estivéssemos fazendo para Ele. E quando Ele recebe essa adoração e esse louvor, Ele derrama graça. E eu não estou falando de grana, tá? Porque aquela mulher não recebeu grana, ela recebeu o mais importante para ela. E as bênçãos de Deus vêm nas coisas mais importantes para o nosso coração, para a nossa vida, para as necessidades mais profundas da nossa alma. No caso dela era um filho, e Deus derramou graça. Há promessas de Deus que tem a ver com essa realidade, que tem a ver com esse abençoador dadivoso, que tem prazer em ajudar, em suprir, a investir nas pessoas que são mais importantes para Deus do que as coisas. Deus vai abençoar. Olha só a promessa que é feita na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz isso, Mateus 10, versículos 41 e 42, diz assim: quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma
parte da recompensa dela. E eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Que palavra tremenda! A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, se você recebe na sua casa um profeta, um pregador, o galardão dele vai ser dividido com você, porque você coopera com a missão, você faz parte dessa obra. Mas a Bíblia vai dizer mais: se você der para um pequenininho, porque ele, Jesus, está refletido naquele pequenininho, você vai receber a bênção. Se você der para uma pessoa boa, que tem valor, parte do galardão dela vai para você, porque você participa do projeto de bondade dela. Deus está ensinando coisas tremendas. Se você der um copo de água, valeu. Bom, eu não sei, mas eu morei alguns anos, 2 anos no interior de São Paulo, e eu estranhei muito um costume que havia na cidade em que eu morava, lá no interior de São Paulo. Lá fazia muito calor, muito sol, e era muito comum isso acontecer. Passava alguém na rua e ele estava com sede. Aí ele tocava a campainha da sua casa e dizia assim: ô moço, tem um pouquinho de água aí para mim? Aí saía lá dentro, pegava a água da geladeira de preferência, botava no copo, aquela água geladinha, entregava, a pessoa tomava lá no portão de casa mesmo, devolvia o copo e dizia: muito obrigado, moço, e seguia. Eu vinha de São Paulo, capital, nunca tinha visto esse negócio. Já pensou? Está com sede, você toca a campainha e pede um copo d'água, Eu acho que se fosse lá em São Paulo, a gente achava que era ladrão, só porque estava tocando a campainha, E eu não sei como é que é aqui em Curitiba, acho que não tem esse costume não, mas lá no interior era assim naquele tempo, E eu fiquei pensando que coisa tremenda. Jesus disse: se você der um copo d'água, dê um copo d'água, porque Ele está olhando o coração do abençoador, e todo abençoador vai ser mais abençoado. Esse é o princípio da palavra de Deus que está aqui. Olha só o que a Bíblia vai dizer em Lucas 6, versículo 38. Palavra do Senhor Jesus: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Esse texto é uma bênção, mas é um problema, Na outra versão diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante, vos lançarão no seu regaço. Mas ele vai dizer assim: com a mesma medida que você medir, Deus vai medir você. E aí eu digo: tenha misericórdia, Senhor, porque se o Senhor usar o meu parâmetro, eu estou lascado. Não é verdade? Porque a gente às vezes não tem a mesma natureza abençoadora de Deus. Agora, por que Deus fala que o abençoador é o mais abençoado? Porque a gente vai aprender com Deus a derramar graça, e na medida em que a gente derrama graça, Deus derrama graça, e quanto mais a gente derrama graça, mais Deus derrama graça, porque Ele está vendo a natureza dele sendo forjada na nossa vida. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada e transbordante. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha só o que a Bíblia vai dizer no Velho Testamento. A palavra de Deus vai dizer assim: e o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos.
Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas, e todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Quando a liberalidade, motivada pelo amor a Deus, a sua palavra, o povo, as pessoas, porque Deus ama as pessoas, muito mais do que as coisas, é natural na nossa vida, Deus abre as janelas dos céus para nos abençoar. Alguns veem isto somente financeiramente, como uma prosperidade material, mas Deus está falando de muito mais do que isso. Ele vê as necessidades secretas da alma, e aí Ele nos abençoa. Aquela mulher não foi abençoada financeiramente, não foi abençoada na sua influência e poder, mas ela foi abençoada na forma mais especial que ela podia imaginar, porque ela queria ter um filho, e ela recebeu esse filho. Daqui a 1 ano, você terá um bebê no seu colo. E aí, queridos, a mulher que foi abençoadora, foi a mais abençoada. Agora, por que é tão difícil para algumas pessoas viverem isto? Porque ainda a gente não entendeu a economia do reino. A economia do reino. A gente entende da economia brasileira, a gente sabe de inflação, a gente sabe qual é o preço do dólar. Nem comprou dólar, mas a gente sabe o preço do dólar. Mas não entendeu a economia do reino. A economia do reino é simples. Primeiro o Senhor e a sua justiça. E depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Elias, o discipulador de Eliseu, viveu numa época de seca e grande fome, grande crise. E ele chegou na casa de uma mulher viúva. E é muito interessante aquele texto. Ele chega na casa daquela mulher viúva e diz para aquela mulher: você pode me hospedar, me servir alguma comida? E ela disse: meu senhor, seria um prazer hospedá-lo, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolinho, um pãozinho, e essa vai ser a nossa última comida, e eu e meu filho vamos comer essa última comida, depois dali só nos espera fome e morte. E aí Elias diz assim para ela: vai lá e faz esse pãozinho, mas o primeiro pedaço desse pão você vai dar para mim, e não vai faltar farinha nem azeite na tua botija. E todos os dias ela fazia o pãozinho, e a farinha não acabava, e o azeite não acabava, até que acabou a seca naquele lugar. Há um princípio na economia do reino: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas, mas tem que ser primeiro, porque o abençoador é sempre o mais abençoado. E eu não estou falando de grana, eu estou falando de graça, de misericórdia, de intervenção de Deus. Eu estou falando de bênçãos, porque as bênçãos são diferentes para cada um. O que está no teu coração é diferente do que está no meu, mas Deus está discernindo. E sabe o que a Bíblia está ensinando para a gente? É o único lugar da Bíblia em que provar a Deus não é uma ofensa. Toda vez que você vai falar sobre provar a Deus, não é? Jesus vai dizer para Satanás: eu não vou provar o Senhor. Mas esse é o único lugar da Bíblia que a Bíblia diz lá em Malaquias 3: e façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus. E a Bíblia está dizendo: experimenta,
Experimenta.